Graça e paz, meus amados irmãos. Como combinado, estamos aí numa série de vídeos extremamente esclarecedores, desmascarando o falso Deus, né? Ou aquele que encabeçou e encabeça aí uma hóstia, um exército de anjos, uma milícia de anjos que se passaram por Deus aí e que enganam como se fossem um único Deus, né? Descrito na antiga aliança, tanto judeus, católicos e crentes evangélicos, né, até os dias de hoje, tá? Então estou aqui para desmascarar essa entidade e trazer para vocês o maior esclarecimento para que vocês tenham, para que vocês conheçam a verdade e não sejam mais enganados de maneira nenhuma, tá certo? Bom, dando continuidade aí a quem o povo de Israel ofereceu vítimas e sacrifícios, parte 2. Então eu peço que você tenha em mãos papel, caneta e Bíblia, porque estaremos aí nos aprofundando nas escrituras para que vocês tenham um maior entendimento. Bom, antes de mais nada, eu quero que vocês abram comigo aí as suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 29, ok? Êxodo 29, a partir do versículo 1. Êxodo 29, a partir do versículo de número 1. Bom, como vocês podem ler, diz assim: isto é o que lhes hás de fazer. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui, supostamente, é Deus, tá? Pelo menos o para a nação de Israel, para os católicos e protestantes até os dias de hoje, tá? Para nós não, porque nós conhecemos o Deus revelado por e no Messias e Yeshua, tá? Então vamos lá. Isto é o que lhes hás de fazer. Quem disse isso? Se você pegar desde o capítulo 28, anterior a esse, você vai ver que o Senhor aparece a Moisés e pede para que ele determine como hão de se portar, como hão de se vestir, aqueles que encabeçarão o sacerdócio levítico por meio ali da descendência de Arão. E fala acerca de vestimentas, fala acerca de utensílios, né? Detalhadamente o tipo do tecido que eles devem usar, a túnica que eles vão usar para oferecer ali os sacrifícios, tal. E quando chega aqui, diz assim, ó: isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que administrem o sacerdócio. 2 pontos. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Vai vendo. E pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo, os farás. E porás num cesto e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice de éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A mitra é a mesma usada pelo Papa, tá? Nessa época. Detalhe, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Detalhe, tá? Essa mitra, o nome é mitra em referência, né, ao Deus Mitra. Em referência ao Deus Mitra. Quem é o Deus Mitra? O chamado Deus Sol, a quem atribuíram a ele a paternidade de Cristo e também a ele a encarnação virginal no ventre de Maria, na fusão das crenças aí, no ecumenismo ali. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Do que era esse chapéuzinho, essa mitra, tá? E a mitra porá sobre a sua cabeça
a coroa da santidade porás sobre a mitra. Então, além da mitra, tinha ainda uma suposta coroa de santidade. Tudo metafórico. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, né, que seriam ali os auxiliares sacerdotes, ali descendentes de Arão. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. Essa aqui foi a consagração dos mesmos, né? E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Se você for olhar assim a esse tipo de ritual, isso aqui está sendo citado por Deus de Israel, hein? Parece um sacrifício satânico, né? Todo o ritual, enfim. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Né? Transformará isso, parte disso, em holocausto. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Bom, vamos ler até aqui. Eu acho que foi o suficiente para vocês entenderem, né, que o Deus de Israel ali na consagração, né, fez ali todo o processo de vestimenta dos sacerdotes, consagração, como seria todo o rito, e depois ele ainda indica os itens que são necessários ali para o serviço dos sacerdotes, e também ele detalha como seria feito esse rito, como se usaria o sangue, como faria. Bom, esse era o sacrifício que era pedido por ele, né, a nação de Israel, a ser entregue aos sacerdotes, e como eles deveriam ministrar esse sacrifício pelo pecado do povo a ele, ok? Então isso ficou muito claro, que ele pediu. É lógico que eu estou falando aqui de um texto muito específico, que ali foi a consagração do sacerdócio de Arão e dos seus filhos ali, para o serviço na tenda, né, da congregação, que veio depois se tornar o templo por Salomão. Enfim, esse é apenas um. Eu peguei o principal para que vocês entendam, né, que esse Deus pedia, tá? E vocês vão encontrar muitos outros episódios no decorrer do Pentateuco, não só do Pentateuco, mas de toda a Antiga Aliança, onde era feito esse rito, né, essa cerimônia, onde se ofereciam sacrifícios a esta entidade, este Deus de Israel, pelos pecados do povo, tá? Não só pelos do povo, mas do próprio sacerdote que ministrava. Pois é, né? Todavia, isso aqui foi ali na peregrinação no deserto, né, durante os 40 anos que o povo ficou ali rodando sem sair do lugar. Bom, todavia, leiam comigo agora Jeremias, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21. Prestem atenção nisso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha a contradição. O Deus de Israel. O que ele diz? Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Comam. Tudo isso que vocês vão oferecer para mim, ao invés de oferecer para mim, comam. Aí mais, olha. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos
ou sacrifícios, holocaustos, sacrifício onde havia a degola e a queima, tá, da vítima ou do animal, ou sacrifícios onde havia apenas a degola e às vezes o esquartejamento. No holocausto às vezes havia também a degola e o esquartejamento e ateava-se fogo. O sacrifício geralmente era só a degola ou a degola e esquartejamento, tá? Então, porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, ou à minha palavra, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então quer dizer que eles não eram. Mas eles eram de quem? E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha o que ele ordenou, ele não pediu nada de sacrifício e holocausto. O verdadeiro não. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Vamos lá. O Deus verdadeiro por intermédio do profeta, lembrando que Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez todos nós, né? Mas enfim, Deus aqui pelo profeta está dizendo que ele não pediu sacrifícios. Ele não pediu sacrifícios. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do quê? De holocaustos e sacrifícios. Ele nunca ordenou. Se ele nunca ordenou, quem ordenou? Quem foi que pediu vítimas e sacrifícios no deserto durante os 40 anos? Para a casa de Israel. Quem foi que pediu? Não só durante os 40 anos da peregrinação, tá? Mas durante toda a extensão, todo o período, porque aqui é o profeta Jeremias. Ele está falando séculos depois do episódio ali de Moisés. Séculos depois da peregrinação de 40 dias, onde o povo andava para trás e não para frente por causa da inclinação maligna do seu coração. A quem eles ofereceram vítimas e sacrifícios. Não só naquele período, mas por toda a extensão até a época de Jeremias. E sabemos pela palavra de Deus através de Paulo, que posterior também. A quem que eles ofereceram, meus irmãos? Não foi a Deus. Porque Deus está dizendo aqui, ó, porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos, que é o sacrifício queimado, ou sacrifícios, que é o sacrifício sem queima. Deus nunca pediu. E agora, quem foi que pediu? Atos capítulo 7, versículo 42. Olha o que diz. Depois que eles fizeram o bezerro de ouro, né? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem a quem? Ao exército do céu. Ou, vamos ver numa outra versãozinha aqui. Vamos ver numa outra versão. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Ou seja, para que eles fizessem o quê? Cultuassem a milícia celestial, o exército dos céus. Voltando lá para revista e corrigida. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ou ao culto do exército celestial ou a que servissem ao exército do céu. Então Deus entregou para que eles cultuassem e servissem os anjos. Tá? Como está escrito no livro do profeta. Como está escrito no livro dos profetas. 2 pontos. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Opa,
que ele está falando? Se eu vos entreguei ao culto ou a serviço do exército dos céus, dos anjos, como que vocês poderiam ter oferecido para mim vítima e sacrifício? Não foi para mim. Vocês não ofereceram para mim. Vocês ofereceram para aqueles aos quais eu vos entreguei. Vocês ofereceram vítimas e sacrifícios ao exército dos céus, aos anjos. Não foi a mim. Vocês cultuaram como Deus os anjos. Não foi a mim. Não fui eu que pedi. E agora? E agora? Está escrito aí, ó. Em Jeremias 7:22, Deus deixa bem claro. Ajuntai os vossos sacrifícios. Olha o que ele diz. Ajuntai, vamos lá. Jeremias 7:22. 21, a partir do 21, né? Assim diz o Senhor, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Coma isso, em vez de se oferecer para mim, coma. Prepara para vocês, come vocês. Por que vocês vão desperdiçar? Porque nunca falei a vossos pais num dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do quê? De holocaustos ou sacrifícios. Não fui eu que pedi. Eu não ordenei nada. Vocês foram entregues a quem? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, ou cultuassem o exército celestial, a milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Se o povo foi entregue por Deus a que cultuassem, a que servissem os anjos, como poderia ter sido a Deus durante esse tempo e nos outros períodos da história de Israel que oferecessem a ele vítimas e sacrifícios? Eles estavam entregues ao falso Deus composto por vários anjos encabeçados por Satanás, por Samael. Vocês entenderam? Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes, olha o versículo de número 43. Tomaste o tabernáculo de quem? Tomaste o tabernáculo de quem? De Moloque. Então não era o tabernáculo de Deus, porque o único tabernáculo citado no Pentateuco e carregado pelo povo ali, nós vemos isso acontecendo em Josué em diante, não era, o único tabernáculo que é citado ali supostamente teria sido de Deus pela visão que lhe foi dada a Moisés no Monte Sinai, como o deveria fazer. Só que aqui Estevão está desmascarando e deixando bem claro que aquele tabernáculo que o povo levou é de quem? De Moloque. E a estrela que emblema, né, a bandeira de Israel e que os judeus tanto veneravam é do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar, transportar-vos-ei para além da Babilônia, figuras que fizeste. A estrela e o tabernáculo, para adorar, a veneração que eles tinham. E nesse tabernáculo eram oferecidos o quê? Vítimas e sacrifícios. Mas era a quem? A Moloque, porque esse tabernáculo não era de Deus, mas lá atrás está escrito que é de Deus. Lá atrás está escrito como se fosse de Deus. Mas aqui nós estamos vendo que não é. Não era de Deus. E que nem a estrela, que emblema a bandeira da nação tão venerada pelos protestantes e católicos, pelos ignorantes, né, os que não têm entendimento, era do Deus Renfã, não é do Deus Pai verdadeiro. Figuras que eles fizeram para venerar. E agora? Quem que os levou a esta idolatria e conserva a tal até hoje? E agora? Certo? Bom, voltando lá para Jeremias capítulo 7, versículo 21, vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ajuntai os vossos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, ou seja, não precisa oferecer para mim, comam vocês, certo?
Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do quê? De holocaustos ou sacrifícios. Nunca lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Nunca. Então quem pediu? Isso aqui está sendo dito em Jeremias, séculos depois do episódio lá, narrado por Estevão, né? Em Atos 7:42, onde Deus abandona a nação de Israel e os entrega ao culto, a serviço do exército celestial, né? E faz a pergunta retórica ali, como está escrito nos profetas: por acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante os 40 anos de peregrinação no Egito, no deserto, ou a casa de Israel? Não foi a mim que vocês ofereceram. E aqui está a comprovação daquilo que Estevão estava explicando em Atos 7:42, por meio de Jeremias. Não foi a Deus que foi oferecido. Então foi a quem? Mas Êxodo 29, como nós lemos, deixa bem claro que Deus ali está pedindo ainda detalhe de como seria oferecido esse sacrifício. E ali tem não só o sacrifício, como também a queima, o holocausto. E aqui ele está dizendo que nunca ordenou coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Em Atos 7:42 também Estevão deixa bem claro que Deus não pediu, que não foi oferecido a Deus. Mas a quem o povo ofereceu então, se não foi a Deus? Olha só. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos céus, ou cultuassem, né? Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, dos anjos, do exército dos anjos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas, : porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Se eu vos entreguei a serviço ou ao culto dos anjos do céu, como poderia ter sido a mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios? Então não foi a Deus, mas foi aquela entidade, né? Por meio do tabernáculo eles ofereciam vítimas e sacrifícios. Eles adoravam. Tá? E ali eram aos anjos, ao exército dos céus. E agora? Agora eu quero ver alguém desmentir isso aqui. Sabe, vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo chama estes anjos por um outro adjetivo. Olha só, 1 Coríntios 10:18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? 19. Que digo, pois? Que é o sacrifício ao ídolo. Que ídolo? Aqui Paulo está falando sobre a nação de Israel. Você pode pegar desde o versículo 1, é sobre a nação de Israel. Ele está dizendo: que digo, pois? Que é o sacrifício ao ídolo alguma coisa? Ou seja, esse sacrifício animal não serve para nada. Ou que o próprio ídolo para quem se oferece, no caso aqui, o Deus da nação de Israel, tem algum valor? É alguma coisa? Olha o que Paulo está dizendo. Ele está deixando bem claro que o Deus de Israel não era o Deus dele, não era o Deus do Senhor Jesus, não era o Deus dos apóstolos, não é o Deus verdadeiro. Tanto é que, olha o que ele diz aqui, olha, versículo de número 20 agora, olha que surpresa. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a quem? É a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Na versão revista e corrigida desse versículo, eles acrescentaram aqui a palavra gentios. Olha só, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam.
mas não consta no texto grego gentios e nem na versão revista e atualizada. Por quê? Porque eles não queriam aceitar que Paulo estava atribuindo o que fora oferecido pelo povo de Israel em sacrifício era a demônios. Por quê? Na antiga aliança, quando lê-se, aqueles que não têm discernimento atribuem divindade àquela criatura que estava lá atrás, totalmente maligna, inconstante, né? Cheia de acepções, praguejadora, contraditória, uma persona corrupta. Atribuem a ela a divindade e paternidade de Cristo. Então, para os tradutores, não seria comum aceitar que este versículo aqui citado por Paulo seria atribuído ao Deus de Israel que eles têm como Pai de Cristo. Mas como nós sabemos a verdade e conhecemos o Deus revelado por e no Messias, não caímos nessa lorota aqui. Antes desmascaramos. Então, na hora de verter a tradução revista e corrigida e algumas outras criminosas, eles acrescentaram gentios aqui para dar a entender que Paulo estava tratando de que os gentios ofereceram sacrifícios aos demônios e não o povo de Israel. Só que na versão revista e corrigida, aonde não consta essa corrupção, ficou bem claro. Antes digo que as coisas que sacrificam é a demônios. Quem sacrifica? O povo de Israel, porque o texto está falando do povo de Israel. Em nenhum momento Paulo cita gentios ali, eu coloco gentios na história. Ele está tratando com o povo de Israel e diz: antes digo que as coisas que eles, o povo de Israel, sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Certo? Então todos os sacrifícios foram oferecidos a quem? A demônios. Todo o regime, todo o regime legislativo estava a serviço, ainda que mandamentos de Deus, ainda que palavras de Deus, mas estava a serviço de quem? Dos anjos rebeldes, encabeçados por Samael, Abaddon, serpente, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o dragão, Satanás, diabo, são inúmeros aí os adjetivos que são usados, né? Nomes e adjetivos, né? Que qualificam esse ser maligno, tá? Então, não foi ao Deus verdadeiro, mas foi a eles. Até o Messias, quando nasceu, segundo a lei, foi oferecido um passarinho ali, pelo nascimento dele, porque a lei pedia isso. Então, eu não estou dizendo que a lei de Deus é má, vocês me entendem e sabem que o anticristo ele vai vir se levantando contra a lei, né? Um dos pontos aí que nós temos que entender é que o passo final da corrupção de Satanás e dos anjos foi a abolição da lei, porque essa lei eles já a contradiziam, transgredindo-na, né? Quando eles, veja bem, pedem para não matar e ordenavam que o povo matasse. A contradição. Não mate, mas vai lá e mata. Eles pediam para não fazer imagem de escultura, né, que os mandamentos de Deus pedem para fazer isso. Então, quando eles trouxeram a palavra da vida, que é o mandamento, no mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. O povo desobediente foi picado por serpente de uma praga que aquele Deus enviara. Aí ele pediu para Moisés fazer o quê? Uma serpente de bronze. Para venerar. Ué, não é idolatria? Não farás para ti imagem de escultura alguma do que há em cima no céu, ou seja, de um anjo, de qualquer ser celeste, embaixo na terra, de qualquer tipo de animal, e nas águas embaixo na terra. Não é para fazer imagem de nada. E eles pedem para fazer a serpente de bronze. Serpente essa que ficou durante muito tempo sendo venerada pelo povo de Israel, até que depois foi destruída. Vocês entenderam? Então não foi a Deus que eles ofereceram sacrifícios. Inclusive, o sacrifício do Messias não foi oferecido a Deus, porque a palavra diz que Deus deu seu filho em sacrifício. Se Deus deu seu filho em sacrifício, se ele deu, ele não tomou para si, ele deu a alguém. Do contrário, estaria escrito que ele tomou para si seu filho em sacrifício, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Cristo foi oferecido em sacrifício a Deus.
Qual sacrifício? Vivo. Porque Paulo explica isso em Romanos 12:1, que nós temos que oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício de morte, quando, no caso de Cristo, quando Cristo morreu, que Deus o entregou para morrer em nosso lugar, ele foi oferecido em sacrifício, ou ele foi sacrificado pelo povo de Israel, pela mão dos romanos, ao Deus que eles serviam. Daí, com o seu sangue, ele comprou para Deus pessoas dentre povos, nações, multidões e línguas. Mas nós falaremos disso em um outro momento. Amados, eu peço aos irmãos encarecidamente que vocês possam contribuir por meio dos seus dízimos e ofertas através do Pix do CPF no 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11-98679-6974. Nos ajude a propagar não só o canal, porque os logaritmos de leitura, de identificação do YouTube tem dificuldade a propagação, tem dificultado aí a propagação das nossas mensagens. Então eu peço que vocês acelerem essa divulgação, sendo aí usados como mecanismo para propagação. Então, se vocês dão like, fazem comentários e compartilham esses vídeos, eles vão subir em alta, ainda que contra os logaritmos, nós entraremos na estimativa do YouTube e eles serão obrigados a propagar mais os nossos vídeos, que, como vocês podem ver, são assuntos importantes, né? De suma importância para a nossa fé, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até a próxima.